Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente descomplica as ideias que moldam o mundo. Liberalismo. Defende a liberdade individual, direitos civis, igualdade perante a lei, propriedade privada e governo limitado, com ênfase no livre mercado e na intervenção mínima do Estado na economia e na vida das pessoas. Nacionalismo. Ideologia que exalta a nação, promovendo a identidade cultural, histórica e política de um povo, buscando a soberania e a unidade nacional. Pode se manifestar de forma cívica ou étnica. Socialismo. Busca a igualdade social e econômica, com maior controle coletivo ou estatal sobre os meios de produção e distribuição de riqueza, visando reduzir as disparidades sociais. Socialismo utópico. Precursor do socialismo, propunha a criação de sociedades ideais e harmoniosas através de modelos comunitários e cooperativos, acreditando na boa vontade das pessoas para implementar essas mudanças sem conflitos. Socialismo científico, marxismo, baseado nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. Analisa o capitalismo através da luta de classes e propõe uma revolução proletária para estabelecer uma sociedade sem classes, com propriedade coletiva dos meios de produção. Anarquismo. Defende a abolição do Estado e de todas as formas de autoridade coercitiva, buscando uma sociedade organizada de forma voluntária, autogerida, através de associações livres e cooperação mútua. Agora eu vou passar para a nossa apresentadora Ana Clara. Diante da crise social provocada pelas mudanças econômicas, as igrejas assumiram novas posições. Uma das principais foi a crítica aberta contra os efeitos do capitalismo desenfreado. Além disso, houve a abertura de instituições cristãs com o objetivo de aliviar o sofrimento dos mais pobres e vulneráveis. A igreja também pressionou o Estado por leis sociais e incentivou a organização de trabalhadores. No campo católico, surgiu a chamada doutrina social da Igreja, que defendia a colaboração entre as classes e a busca por justiça social. Esse pensamento foi reunido no documento Rerum Novarum, de 1891, escrito pelo Papa Leão XIII. A obra rejeitava o marxismo, defendia a família cristã e o direito dos trabalhadores a um salário justo e a organização em sindicatos. Mais tarde, tudo isso seria reunido no compêndio da doutrina social da Igreja. Agora, mudando de cenário, depois da queda de Napoleão em 1815, a Europa entrou na chamada Era das Restaurações, que durou até 1830. Nesse período, as grandes potências tentaram reerguer o absolutismo. No Congresso de Viena, estabeleceram o princípio do equilíbrio das forças hegemônicas europeias, para evitar que só uma nação dominasse as outras. Também criaram a Santa Aliança, baseada no princípio da solidariedade militar, que reunia exércitos de vários países para combater revoltas liberais e burguesas. Outro ponto importante foi o princípio da legitimidade política e territorial, que buscava desenvolver os tronos aos monarcas que haviam sido derrubados. Mas a verdade é que o absolutismo já estava enfraquecido. O liberalismo político e econômico do iluminismo crescia cada vez mais, e novas revoluções burguesas estouraram, sepultando de vez o chamado Antigo Regime. Ou seja, apesar da tentativa de restaurar o poder dos reis, a história caminhava em outra direção, a de um mundo mais liberal, burguês e cada vez mais distante das antigas estruturas absolutistas. Agora vou passar para o apresentador Lucas Meirelles. Depois da queda de Napoleão, a França passou por uma fase de reorganização. Grupos diferentes surgiram, cada um com seu projeto de poder. Havia os bonapartistas, que ainda defendiam a volta da família de Napoleão. Os constitucionalistas, que lutavam pelo respeito à Constituição. Já os liberais queriam a República, enquanto os ultra-realistas sonhavam com o retorno do absolutismo. No meio desse jogo político, a França atravessou grandes revoluções, especialmente em 1830 e 1848. Essas ondas de agitação não ficaram restritas só à França. Elas influenciaram outros países da Europa e até do mundo, servindo de inspiração
para movimentos de independência e outras reformas sociais. Enquanto isso, na Península Itálica surgia uma ideia poderosa, o Ressurgimento, ou seja, o ressurgimento da Itália. Esse movimento defendia que a península, dividida em vários reinos e sob forte influência estrangeira, deveria se unir como uma só nação. A luta da unificação teve grandes líderes, entre eles Giuseppe Mazzini, que organizou a Jovem Itália, um movimento de inspirações nacionalista, e Giuseppe Garibaldi, o herói popular que junto com Anita Garibaldi percorreu batalhas e inspirou multidões. Mas o nome decisivo da unificação foi Camille de Cavour, primeiro-ministro do reino de Piemonte e Sardenha. Ele entendia que a Itália precisava se modernizar, fortalecer a indústria e criar uma economia competitiva. Graças à sua habilidade política, a unificação avançou até que, em 1871, foi proclamado o Reino da Itália, tendo Vítor Emanuel como rei. Esse processo, no entanto, não foi simples. A Igreja se opôs e o Papa chegou a ser chamado de prisioneiro do Vaticano, até que a questão foi resolvida anos depois com o Tratado de Latrão em 1929. A unificação também trouxe mudanças sociais profundas. Muitos camponeses italianos, especificamente no sul, sentiram-se excluídos do novo sistema econômico. E foi nesse contexto que milhares de italianos emigraram, inclusive para o Brasil, marcando a história do nosso país. Esses movimentos, tanto na França quanto na Itália, mostraram que o século XIX foi um tempo de intensas transformações. Revoluções, unificações e ideias nacionalistas moldaram o mundo no moderno. Agora eu passo para a nossa apresentadora Natália Caetano. Durante a Idade Média, parte das regiões que hoje conhecemos como França e Alemanha pertenciam ao chamado Império Carolíngio. Depois da sua divisão, nasceu o Sacro Império Romano Germânico, considerado o primeiro Reich. Com o passar dos tempos, os estados germânicos começaram a se reorganizar, principalmente depois do Congresso de Viena, que criou a Confederação Germânica, formada por 39 estados, liderados pela Áustria e pela Prússia. No século XIX, surge a figura de Otto von Bismarck, o grande articulador da unificação alemã. Ele ficou famoso pela sua habilidade política, sua firmeza pelo lema que a unificação se faria com sangue e ferro, ou seja, através de guerras e diplomácia. Esse processo levou à criação do Segundo Reich em 1871, quando Guilherme I foi coroado imperador. A Alemanha então se tornava uma nova potência europeia, com uma economia forte, exército organizado e uma política centralizada. A Comuna de Paris. Enquanto a Alemanha se unificava, a França passava por grandes dificuldades. Após perder a Guerra Franco-Prussiana, em 1871 surgiu em Paris um movimento popular conhecido como Comuna de Paris. A Comuna foi considerada o primeiro governo de caráter socialista da história. Trabalhadores e populares assumiram a cidade, organizando uma nova forma de poder baseada na participação direta do povo. Porém, a experiência durou pouco, apenas cerca de 70 dias. O governo francês reprimiu durante a revolta, resultando a morte de milhares de comunardos. Apesar disso, a Comuna de Paris ficou marcada como símbolo da luta popular e como inspiração para movimentos operários do mundo inteiro. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigado. Obrigado. E obrigado.